Bom, conforme eu prometido, mais um bloco aqui da matemática e vamos para sair um pouco, né, professor, dos anos iniciais e indo para os anos finais. Estamos aqui com o professor Barnabé, da disciplina de matemática. Professor, ao final do ensino fundamental, né, nos anos iniciais, né, a base informa, assim, um total de 126 habilidades e 100 objetos de conhecimento, né? O próprio documento informa que é fundamental, né, considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita, né, de uma maneira, vamos dizer assim, fragmentada, empacotada, seja lá o que for, né? Como cada um queira dar o conceito, né? A partir do 5º ano, esses alunos encontrarão professores especialistas de cada área do conhecimento. Matemática, língua portuguesa, geografia, história, né? E assim vai. No caso da matemática, professor Barnabé, como verificamos, né, se os alunos estarão com essas habilidades desenvolvidas? Mas só fazendo um parênteses, professor. Pessoal, só um detalhe. Eu quero fazer uma observação aqui para todos nós. Esperamos que nenhuma escola crie um modelo de prova, né, tipo de prova, sim, para o ingresso no ensino fundamental nos finais, né? Tipo assim, será que aquele tal de vestibulinho, né? Se ele tem certa habilidade, ele vai para lá. Ou, se caso não atingiu, você vai reprovar a criança, né? Porque até a própria base, sim, que ela falou que não é para trabalhar as habilidades de uma forma fragmentada, né? Então, professor, como é que a gente pode verificar, né? Já que ele vai para o 6º ano, né? Se foi atingido essas habilidades, né, para ir para os anos finais. É importante a gente entender, antes de mais nada, Azeitona, a gente entender que nesse processo, né, nessa transição, o que acontecia antes do documento da base? Antes do documento da base, nós tínhamos uma cisão muito grande. Por que uma cisão muito grande? Apesar dos documentos orientadores trazerem a ideia de continuidade do ensino fundamental dos anos iniciais aos anos finais, como se fosse uma coisa só, apesar disso já acontecer, a gente tinha uma questão importante que era o quê? Os professores do Fundamental 2 não entendiam muito bem essa passagem, ou não entendiam essa continuidade do trabalho. Os professores do Fundamental 2 não conseguiam compreender muito bem o que deveria ser explorado pelos professores do Fundamental 1, né? E os professores do Fundamental 1 se preocupavam, na maioria das vezes, apenas com as 4 operações, e esse era o ponto a ser discutido, e a gente dava um passo adiante. Quando a gente pensa na base, na proposta que a base faz de estrutura e de progressão de conteúdo, esse é um dos termos mais importantes, principalmente na área de matemática, que é a progressão desse conteúdo, é você entender que tudo que foi começado a ser pensado nos anos iniciais vai continuar sendo desenvolvido nos anos finais, e essa relação da espiral que a gente já comentou, de você sempre buscar retomar aquele assunto e aprofundar. E aí o que acontece? A gente quebra muito aquela relação que a gente já conhecia de desgosto pela matemática, ou como o pessoal das humanas gosta de falar, que as ciências humanas e a matemática desumana, né? Você entender, na verdade, que esse trabalho com a matemática ele vai ser aprofundado sim, vai ser desenvolvido sim, mas não vai causar mais essa cisão extremamente intensa que causava anteriormente. A ideia é que você, trabalhando com essas habilidades, você consiga mostrar para o aluno que a matemática ela pode ser pensada de uma outra forma, o pensamento matemático nos seus diferentes âmbitos, algébrico, geométrico, probabilístico, numérico, ele possa ser desenvolvido e desenvolvido com propriedade, né? Então tem um cuidado muito intenso da base com essa passagem. Essa passagem ela tem uma visão muito intensa. A base ela cuida muito desses detalhes. Então, se o professor que está pensando no ensino fundamental dos anos finais, né, a partir do 6º ano, ele quer entender um pouco mais como o seu aluno desenvolveu esses aspectos no ensino fundamental nos anos iniciais, é importante que ele possa buscar, a partir de questões de avaliação, que a gente já falou um pouco sobre avaliação aqui, visando atender todos os alunos, sinestésicos, visuais, auditivos, mas que ele possa mostrar, a partir de situações específicas, para esses alunos, contextos interessantes
que gerem essa discussão interessante e que ele possa, a partir dali, levantar os seus questionamentos. Porque se ele apresenta simplesmente uma prova, como a gente comentou agora, o que vai acontecer? Você vai ter o primeiro susto acontecendo numa prova dessa. Uma prova que você vai bloquear totalmente o processo cognitivo da criança, onde ela vai falar assim, tá, o ensino fundamental dos anos finais realmente é algo muito difícil, eu não tenho como desenvolver isso, e provavelmente essa qualificação da criança ela vai acabar sendo rebaixada no meio do desenvolvimento. É bem interessante e, assim, ao mesmo tempo preocupante, né, professor? Exato. Porque, veja, uma das coisas que a gente já falou, né, falamos, né, é que a base, ela é o direito da aprendizagem do aluno, né, da criança. E nós vamos bater nessa tecla, pessoal, do direito de aprendizagem. Uma das coisas que eu vejo de suma importância, já comentamos isso até na entrevista geral da apresentação da própria base para vocês, pessoal, é o seguinte, uma sugestão, me permitam, não que seja uma regra, uma sugestão, porque vai ter várias discussões sobre a base, mas uma é que os professores sempre estão preocupados com vencer conteúdo, né? Claro, eu sei que tem um material didático por trás disso, né? Principalmente nas escolas particulares. Eu sei que existe a cobrança dos pais. Até que ponto tem essa cobrança, eu também não sei, né? Ou virou assim, parece uma frase comum, se eu não vencer esse conteúdo, os pais vêm perturbar, né? É claro que isso já deveria ter sido uma conversa prévia entre a coordenação e os próprios pais, né? Como é que funciona o material didático, porque senão os professores ficam se esbarrando nessa, vamos dizer, me perdoem a palavra, mas nessa desculpa, né? Que ele tem que enfiar a goela abaixo aquele conteúdo que a própria apostila está dizendo que tem que fazer no primeiro bimestre, né? Ou no segundo, no terceiro bimestre, né? Como a própria base coloca nessa forma espiral, professor, que na horizontal eu posso ver meus professores do mesmo ano trabalhando com outras disciplinas, né? História, geografia, no caso dos anos iniciais, arte, talvez educação física, né? O inglês só entra nos anos finais, né? Na própria base, mas também na questão vertical. Por exemplo, o que a professora ou o que o professor do primeiro, segundo ano, terceiro ano fizeram, né? Até para o professor do sexto ano, é de suma importância ele saber o que foi trabalhado, não somente o ano dele. Porque senão começa aquela situação, né, professor? Nossa, não ensinaram nada. Os alunos vieram, como a gente sabe, né, dentro de sala, somos professores, né? Sabemos que dentro da sala dos professores, na hora do cafezinho, sempre tem alguns comentários nesse sentido, né? Isso. Nossa, as crianças não aprenderam nada. O que a professora fez que não ensinou nada, né? Por quê? Não foi construído coletivamente, né, que é para ser, né? Construir coletivamente assim. E a sugestão, se é que me permitem, é começar pela própria avaliação. Exato. Né? Então, o que eu quero, esqueça um pouco o conteúdo, professor, né? Permita só dar uma sugestão. Pega uma avaliação, né? O que eu quero no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, por exemplo. E todos os professores da área estarem juntos, né? Aquela semana pedagógica que para algumas instituições tem serventia, para outras nem tanto serventia, né? Para alguma instituição façam seus planejamentos, façam isso, né? Mas eu faço ao contrário. Iniciamos pela avaliação, porque ali eu sei o verbo, que a própria habilidade traz, né? Qual que é o verbo, né? Aqui, organizar, descrever, relacionar, identificar, nomear, comparar. Então, professores, quando você sabe o verbo, né? Comparar. Comparar é algo, né, que vocês têm que fazer, né? Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos com mais alto, mais baixo, mais comprido. Então, comparar. Então, o professor, já sabendo o verbo, né? O próprio conteúdo está ali, que é figuras geométricas planas, reconhecimento do formato das faces das figuras geométricas espaciais e o contexto dessa criança. Ele tendo já, professora, já essa habilidade, ele já sabe que material ele vai trazer para a sala de aula, para os auditivos, visuais, sinestésicos e digitais. E aí, pensando nessa ideia do verbo, isso casa muito com o que a gente falou anteriormente, que é o trabalho com a resolução de problemas. Na resolução de problemas, a gente faz com que o aluno sempre pense no refletir sobre, no pensar sobre, discutir sobre, investigar. O verbo fica muito claro quando a gente começa a desenvolver esses conhecimentos. Quando a gente começa a pensar naquilo que você comentou inicialmente, Azeitona, que foi a parte
de pensar matemática muitas vezes fragmentada, e aí a pessoa vai começar pela avaliação, como você falou. O professor do ensino fundamental nos anos finais fala assim, vamos ver o que aconteceu nos anos iniciais. E ele propõe uma avaliação. Muitas vezes a gente percebe que, eu quero ver se ele aprendeu divisão. E ele vai lá e coloca uma questão dentro desse processo avaliativo com divisão. Mas ele vai pegar especificamente divisão com a área temática números. Ele não vai relacionar muitas vezes isso. E é essencial, a base bate nisso muitas vezes durante o documento, que essas habilidades estejam relacionadas. Então, quando você propõe uma situação-problema a ser discutida, a ser debatida em sala, que esteja numa avaliação diagnóstica inicial, que você possa discutir com os seus pares, né, com os outros professores sobre isso, é essencial que você consiga vincular essas áreas temáticas. Uma questão, por exemplo, onde você consiga vincular conceitos de álgebra e conceitos de geometria, onde você consiga vincular conceitos de números e de grandezas e medidas. É essencial que você consiga fazer essa conversa. A base ela vai trazer 5 áreas temáticas essenciais para esse trabalho, mas se elas não conversarem entre elas, o trabalho não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Então, quando você faz uma proposta, que eu achei sensacional a gente pensar sempre sobre isso, pensar sempre na avaliação, também parto desse princípio. A avaliação ser o ponto inicial, mas como é que a gente vai fazer essa avaliação? Então, é essencial que a gente pense nessas 5 áreas sempre relacionadas. Claro que não vai ser uma questão relacionando as 5 áreas que você vai aparecer sempre, né? Sempre vai dar para fazer com uma questão relacionada às 5 áreas. Provavelmente você vai ter relação entre 2, entre 3, mas é interessante que essa relação aconteça. Se essa relação não acontece, a gente volta naquele ponto inicial que nós falamos, que a criança não vê significado naquilo. Por que eu estou fazendo isso? Porque a prof está mandando. Exatamente. Né? E aí o ter significado cognitivamente para a criança é essencial. E, pessoal, o interessante disso que o professor Barnabé comentou, porque os alunos estarão levando isso para dentro de casa. Né? Porque vai ser um novo enfoque que o professor está dando, é uma nova didática, né? Porque, veja, o que a gente percebe nas escolas, caso alguém estiver errado, me corrija, mas pela experiência que nós temos, né? Percebemos claramente, professor, assim, coordenações pedem para entregar avaliação dia 15. Então, por exemplo, dia 15 tem que todo mundo entregar suas provinhas, né? Não vou entrar no mérito aqui, a diferença entre prova e avaliação, mas vai ter que entregar a sua prova, a sua avaliação no dia 15. No dia 15, às 23 horas e 59 minutos, está chegando nos e-mails. É o que acontece geralmente. Sabemos a vida atribulada do professor, né? Trabalha em uma escola, 2, 3, tal. Né? Geralmente, anos iniciais, nem tanto, né? Mas pode trabalhar em 2 turnos, né? E aí, acabam entregando a avaliação daquele jeito. Mas, aí se a turma vai mal, mas eu ensinei isso, professor. Né? Aquele velho papo, cá entre nós, hein? Estamos aqui na sala dos professores, né? Mas eu ensinei eles que não aprenderam. Por quê? Você pegou uma questão de conteúdo, né? Pegou conteúdo. Você deu aquele conteúdo, obviamente, você explicou. Mas será que aquela pergunta que está lá foi trabalhada, aquele verbo foi trabalhado, aquele contexto, a questão cognitiva foi trabalhada em sala de aula? Por isso a importância de você se aprofundar nas habilidades. Sim. Você pegar a habilidade, entender o que a habilidade está colocando para você. Sim. Então, eu vou trabalhar com o aluno essa característica específica. Porque um conteúdo, a gente já viu aqui... Sim, os professores dominam o conteúdo, né? Professores da áreas específicas dominam o conteúdo. Estou falando de quantas habilidades dentro dessa história. Então, a habilidade é algo muito importante de ser desenvolvido. Se a gente não olhar para as habilidades, vai ficar muito complicado da gente dar os próximos passos aí. Quer ver algum exemplo, professor, assim? Rapidamente, aonde você usa o verbo inferir em matemática? Não precisa responder, só pense. Talvez muitos professores nem sabem o significado do verbo inferir. Exatamente. E na base está escrito o verbo inferir. Né? Em outras, várias, né? Nas 470 e poucas páginas da base, tem esse verbo inferir. Então a gente percebe que até os professores não dominam muito a questão do verbo. Aí não dominando muito o que o verbo pede, não sabe o que fazer. Porque não compreende a habilidade. Não compreendeu a habilidade. Mas eu fiz o conteúdo, professor, mas aqui estava pedindo para analisar. Aqui ele já pediu para comparar. São situações
didáticas diferentes, né? E nas ideias, por exemplo, do fundamental anos iniciais de operações, você pensar no complementar e no tirar coisas completamente diferentes. Sim. Exemplo simples de subtração, né? Você tem coisas completamente diferentes. Então, é essencial que o professor entenda como é que o verbo vai comandar esse trabalho em sala de aula. Professor, passou muito rápido, hein? Pessoal, vamos diminuir Já o tempo, vamos falar um pouco de física quântica aqui, fazer a dilatação, a contração do tempo, porque está muito rápido, pessoal, esse nosso tempo. Infelizmente, mais um bloco encerramos aqui. Aguarde que agora os blocos finais, podemos dizer assim, são dos anos finais. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.